Pes- Ótima noite, pessoal. Bora lá? Para quem está assistindo ao vivo, a gente vai falar hoje sobre qual o caminho da resolução sobre a dívida financeira, como o emocional afeta a dívida financeira, o que que acontece, traumas, processos de dependência emocional sobre dívida financeira. Às vezes você é terapeuta, você pode fazer atendimentos, porque vai te ajudar aí a pegar o fio da meada para resolver dívidas financeiras dos seus clientes, ou se você é um ser humano que você quer desenrolar o seu profissional, o seu financeiro, a gente vai se aprofundar nisso. Vou explicar coisas profundas sobre processo traumático, trauma transgeracional, dependência emocional, sobre esse tema. E vai ter um momento, obviamente, que vocês vão ter aí para fazer perguntas, tirar dúvidas. A gente está transmitindo aqui pelo Instagram, mas a grande maioria das pessoas está aqui no Zoom. Então, é um prazer imenso receber vocês. Galera do Zoom, vou pedir uma gentileza, se fizer sentido para vocês, se for confortável, deixe sua câmera aberta, tudo bem? Caindo gelo em Minas, boa noite. Aqui em São Paulo também está bem geladinho. Mas vamos lá, vamos entender sobre o processo da dívida financeira? Caneta e papel na mão. Primeiro passo, antes de eu começar com o conteúdo, sobre o processo, qual o caminho de resolver dívida financeira, você tem alguma pergunta para me fazer sobre esse tema? Pode ser não necessariamente sobre sua vida, alguém que você conhece, fique à vontade. Éder, eu estou passando por uma situação, ou conheço alguém que está passando por uma situação, ou estou fazendo um atendimento que uma pessoa está passando por uma situação, fique à vontade. Então vamos lá. Caneta e papel da mão, então vamos desenrolar de conteúdo, já que ninguém fez pergunta, ou então você pode fazer a pergunta daqui a pouco eu ir colocando no bate-papo. O que que a gente entende sobre o processo emocional, o caminho de resolução para a dívida financeira? Primeiro, uma das raízes do processo da dívida financeira, ele está na relação com seu pai e sua mãe. Por qual motivo? Porque muitas vezes você queria ter recebido, ou melhor, ter tido uma nutrição dos seus pais. Éder, o que é receber uma nutrição de pai e mãe? Vou te explicar. Receber nutrição de pai e mãe, a nutrição pode ser física, pelo alimento, então você às vezes pode ter passado muita privação. Você pode querer ter uma nutrição de presença de pai e mãe. Você pode querer ter uma nutrição de atenção de pai e mãe. Então, às vezes você pode ter a sensação que você não recebeu aquilo que você tinha, queria. Então, a sua mente ou seu emocional pode te condicionar a sentir que os seus pais te devem. Só que aí pode ser uma relação mútua. Às vezes você pode sentir que você não foi o filho ou a filha que talvez seus pais esperassem. Talvez seu pai e sua mãe tinham regras que você não conseguiu seguir. E com base nisso, o que muitas vezes acontece? A sensação que os seus pais não foram suficiente ou a sensação que você não foi suficiente para os seus pais. Então, isso pode vir a sensação do quê? Eu preciso ser nutrido, ou a sensação de não sou suficiente. Aí eu vou entrar numa camada, mas qualquer coisa eu faço um conteúdo só sobre isso, porque não é justamente o dia para a gente entrar nisso, tá? Não é incomum, por exemplo, em pessoas que sentem, principalmente homens, que não receberam o suficiente de pai e mãe, então são homens que têm uma predisposição a se envolver com pornografia. Por qual motivo, Éder?
Porque a pornografia, a pessoa ela só recebe prazer. A intimidade sexual, ela recebe e proporciona prazer. Então, o uso da pornografia, ele normalmente é um ato egoísta, porque ele só recebe estímulo, ele não dá estímulo. Então, com base nisso, alguns homens passam justamente por essa dor. A gente chama isso de dor de infância da pessoa que só quer receber, tá? Com base nessa disposição de só querer receber, uma outra camada profunda é ter um processo comercial passivo. Isso também leva a processo de dívida. Como assim, Éder? Então, eu quero que os clientes me procuram para contratar o meu serviço. Eu quero que o emprego venha até mim. Eu quero que alguém me indique. Sabe essa disposição de terceirizar? Então, essa disposição de terceirizar representa o processo da dívida financeira. Então, eu preciso tomar muito cuidado com o processo da dor emocional relacionada a isso, tá? Porque querer ser servido, que as coisas venham até mim, que as pessoas me ajudem, que alguém me indique, isso na verdade revela por trás um processo de dependência emocional. Então, o que seria um processo de liderança? Queria ser, o que seria um processo de vida adulta? Eu vou e eu tomo a dianteira. Eu vou e eu vou ofertar o meu serviço. Eu vou e vou procurar um emprego. Eu vou e vou desenrolar isso. Então, isso é um processo de liderança sobre um caminho para conseguir alavancar as coisas, tá? E aí eu vou pedir para vocês anotarem dois aspectos. Quais aspectos? Número um, para você começar a desenhar o caminho para eliminar processos de dívida financeira, tem um dito popular que eu acho muito legal, vou te explicar. Ele diz assim, ó, abre-se as torneiras e tampa-se os ralos. Eu já vou explicar o que isso quer dizer, tá? Estratégia para eliminação de dívida financeira. Abre-se as torneiras, tampa-se os ralos. O que isso quer dizer? Eu abrir as torneiras é potencializar a entrada de ganho financeiro. Tapar os ralos é tapar os gastos, os custos. Mas qual é uma das dores de quem tem dívida financeira? Número um, olhar para as dívidas. Normalmente a pessoa que está endividada, qual que é uma das dores dela? Fazer uma planilha, fazer uma listagem, é fazer cálculo, é olhar para o tamanho das dívidas. Éder, por que muita gente tem dificuldade de olhar para a dívida? Por causa de uma questão emocional. Porque quando você olhar para um processo de uma dívida, você vai se sentir mal, vai se sentir constrangido, vai se sentir envergonhado, vai sentir medo, sente culpa, sente responsável. Então, trabalhar com pessoas para eliminação de dívida financeira, você vai ter que trabalhar o emocional da pessoa, porque ela vai ter que lidar com tudo isso. E o sistema de hoje, quando alguém deve, ele é programado para a pessoa dever mais. Eu não sei se você já reparou nisso. Tem até uma publicação de uma influencer que ela ficou devendo R$ 5.000 num cartão de crédito. Em 4 anos, a dívida dela estava em 900 mil. R$ 5.000 no cartão de crédito, em 4 anos, estava em 900 mil. Então, era quase 1 milhão. Por quê? Porque é juros sobre juros. Então, lidar com isso gera um pouco de ansiedade, frustração, decepção. Mas às vezes você pode ter passado por um revés e às vezes você pode sentir que aquilo ali não é justo, tá? Principalmente se o processo da dívida financeira foi gerado com promessas não cumpridas. Éder, o que é promessas não cumpridas? Isso se aplica à separação ou divórcio, proposta de trabalho que não foi cumprida, promessa exagerada de trabalho. O que é uma promessa exagerada? Nossa, vem trabalhar comigo que você vai receber isso, 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 isso.
Então, com base nisso, foi mandado embora e se sente que foi injustiçado desse processo. Isso causa um impacto emocional tão forte e vem uma sensação de que não é justo, que não foi correto, que não foi certo. Mas eu vou te dar uma notícia: realmente não é. Não é justo. O sistema financeiro não é. Vou te explicar uma coisa, e com todo respeito. O sistema financeiro comercial, ele é frágil, ele é injusto, e se você dever, ele é programado para você dever cada vez mais. 40% da população do Brasil hoje está endividado, e se você não abrir o teu olho, você vai ser sugado pelo seu estado emocional, com ansiedade, com medo, com insegurança. Olha lá, ó. Comigo aconteceu isso, uma dívida de R$ 1.000 em 3 anos foi para 200 mil. Sim, e eu entendo que isso não é justo. Não é justo. Mas o que você precisa entender que o sistema ele é programado para isso. Só que aí vai vir raiva, indignação, revolta, ansiedade. Você entende quantos estados emocionais vão subir? Vão subir. Por quê? Porque a gente é humano. Éder, mas como sair disso? A gente desenvolveu aqui processos e estratégias para você conseguir sair disso. Éder, por quê? Porque é fácil, porque eu me endividei. Então, eu desenvolvi, eu não tinha opção. A conta é muito simples. Éder, você já passou por isso? Eu já quebrei 2 vezes. Só que, número um, existe uma frase de terapia sistêmica que eu vou pedir para você anotar, tá? Tudo que se inicia se perpetua. Tudo que se inicia se perpetua. Então, o que que eu quero que você entenda? Você vai precisar elaborar a sua experiência inicial que levou para o estágio da dívida. Vamos supor, me dá um exemplo aí, que a dívida começou em. Complete a frase. Imagine que a dívida começou só para eu ilustrar. Me dá uma situação que eu vou te descrever o que que eu quero dizer com elaborar o processo emocional na origem, porque a gente vai precisar elaborar o processo emocional na origem. Éder, uma pessoa que passou por uma situação, uma pessoa que ficou endividada por. Coloca aqui a situação inicial, só para eu elaborar para você entender. Bora lá, povo! Olha que interessante, ó, por ter um sonho, teria fé, tá? Então vamos lá. Olha só que experiência interessante, ó. Não quis desistir de uma loja. Então a pessoa tinha um negócio, ela não queria desistir, ó, por ter um sonho. Vamos lá, vamos entender uma coisa, ó. Quem é que quer empreender aí e ter o próprio negócio? Digita um para mim, por gentileza. Independente de qual natureza é o negócio. A gente dá consultoria empresarial, a gente supervisiona uma média hoje está em 48 ou 49 empresários de vários segmentos, tá? Vamos lá, vou te dar uma notícia. Quem é terapeuta aí? Terapeuta é empresário, é empreendedor, não sem ludo. A gente tem muito terapeuta aqui que nos segue. Então, vamos meditar em um princípio, tudo bem? Se eu quero empreender, ou se eu sou empreendedor, se eu sou autônomo, o que que você precisa entender? Número um, você precisa ter um bom comercial. Éder, o que que é um bom comercial? Um processo de venda. Além disso, dois, você precisa ter um processo administrativo. Por quê? Porque você precisa administrar o dinheiro que entra. Então, precisa ter um processo administrativo. Tudo bem até aqui? Então, você vai ter que administrar.
Porque se você não vender, inclusive a galera da terapia, tá? Você vai precisar vender. O que que você vende? Você vende um processo de bem-estar ou de saúde, ou de equilíbrio emocional. Terceiro, o comercial, ele só tem um objetivo, vender o serviço ou produto. O administrativo, ele só tem um único objetivo, economizar, para sobrar dinheiro no seu caixa. E quando o teu negócio começa a crescer, independente de qual natureza seja, o que você precisa entender? Que logo, logo você vai precisar um RH. O que que é o RH? Uma pessoa que vai fazer contratação, quer seja um social media, ou uma secretária. Então, é um processo. Nenhum processo comercial, empresarial, ele se sustenta sem esses três pilares. Talvez você precise inicialmente de dois. Ah, Éder, faço massagem. Tá tudo bem. Você vai precisar vender as massagens e administrar o dinheiro que entra. É uma conta matemática de mais e de menos. Só que assim, ó, independente qual é o teu segmento, essa informação vai ser importante. Qual o problema quando as pessoas vão elaborar precificação independente do que você faz profissionalmente? As pessoas fazem assim: ah, fulano também faz o que eu faço e cobra X. Beltrano cobra Y. Ciclano cobra Z. Esse é um erro gravíssimo, porque você não pode calcular a sua precificação com base nos outros. Isso é traço de dependência emocional. Mas, Éder, na minha região, um reflexoterapeuta cobra R$ 100, então eu cobro R$ 100. Não, já dizia a sua mãe, você não é todo mundo. Esse é o problema. Sabe por quê? Anote por gentileza. Você tem o seu custo fixo. Éder, o que que é um custo fixo? O custo fixo é o seu custo que ele não tem alteração. É um custo, às vezes, de aluguel, é um custo de internet, é um custo fixo que não vai alterar. Segundo, você tem um custo variado. Éder, o que é um custo variado? Imposto, água, luz, é o custo que tem variação. Depois, Éder, você tem o imposto. Você vive num país que, para você viver, você precisa pagar imposto. Qual o terceiro aspecto? Você tem o teu salário. Éder, meu salário não é o que sobra? Claro que não. Seu salário não é o que sobra. E aí você precisa unir um, dois, três, quatro referenciais para elaborar o quê? O seu preço final. É assim que a gente faz. Ah, tem uma informação aqui, tá? Qual? Caixa da empresa. Precisa ficar um valor para a caixa da empresa. O grande erro de quem trabalha por conta, é autônomo, quer estruturar um negócio, é não entender essa conta. Ah, Éder, mas todo mundo, todo terapeuta, todo constelador, todo reflexoterapeuta, todo terapeuta de TRG, tá bom. E é o que acontece. O que acontece é um efeito dominó, porque se a pessoa a primeira errou a precificação, todo mundo erra no mesmo barco, você entende? Faz sentido para você? Se faz sentido para você, coloca para mim assim, faz sentido para mim. Porque é um processo que acontece com muita frequência isso, inclusive na terapia, inclusive na terapia, porque as pessoas só vão no fluxo do que da ideia fantasiosa do que, ah, mas as pessoas, precificação é relativo, ela tem que a ver com a sua entrega. Então, se você é autônomo, se você trabalha por conta, se você quer abrir um negócio, você precisa olhar para isso. Tudo bem? Posso ir mais um passo? Alguém tem alguma pergunta?
Minha mãe sempre me ensinou que temos que guardar um dinheiro e viver como se ele não existia. Isso serve, isso é o caixa. Por quê? Porque todos nós precisamos de uma margem de segurança. O que é uma margem de segurança? Como diria o dito popular, vou te explicar uma coisa, ó. Deixa eu ver um trem aqui. Vamos lá. Como diria o dito popular, olha que interessante. O ideal, o ideal, tá bom? É quem trabalha por conta, quem é empresário, ter um caixa de 1 ano de custo guardado. Se você ficar doente, se você quer tirar férias, você não passa perrengue. Mas a grande dor é que as pessoas não têm um caixa e confiam no sistema. E o sistema capitalista, ele é incerto. Aqui eu só vou te dar um dado de informação só para você ter uma amplitude para entender quanto é incerto. Nos Estados Unidos, o Elon Musk estava no governo junto com o Trump. Ele saiu, eles tiveram uma briga por rede social. Em uma semana, o Elon Musk perdeu 35 bilhões. Olha como ele é incerto. Você entende? Olha como ele é volátil. Hoje você pode ter, amanhã não é garantido, porque o tempo imprevisto sobrevém a todos. Então, o que você precisa ter? Uma margem de segurança. Qual que é o erro normalmente de quem muitas vezes endivida? É contar com o ovo dentro da galinha. E aí você fica olhando para a galinha esperando que ela bote. Esse é o problema. E a galinha vai botar certo? Não necessariamente. Mas é óbvio, tem segmentos que são mais fáceis de você se manter do que outros. Eu estava conversando com uma pessoa hoje cedo. Eu fui representante comercial durante 10 anos. E quando o cliente comprava da fábrica e não pagava, quem tinha que pagar era eu. Prazer, Éder. Então, isso é muito desgastante. Então, quando eu vim para o desenvolvimento humano, trabalhar com terapia, eu queria algo que me desse dinheiro rápido. E o desenvolvimento humano dá dinheiro rápido. Dá, Éder. Se você souber trabalhar, dá. Posso ir mais um passo? Então, vamos lá. Vamos falar sobre a dinâmica do desejo. Éder, o que é dinâmica do desejo? Para quem quer entender isso dentro da reflexterapia, ele se encontra no seu segundo dedo do pé direito do seu pé. Aí ficou legal, né? Segundo dedo do pé direito, tá? É o dedo do desejo. Então, minha pergunta é: como você lida com desejo e vontade? Essa pergunta é importante. Como você lida com desejo e vontade? A forma como você lida com desejo e vontade, ele é um fator que vai determinar muito se você vai conseguir eliminar a dívida financeira rápida ou devagar, tá bom? Exemplo, tá? Na infância, que tipo de criança você era? Uma criança que desejava muito e tinha tudo que desejava, tinha tudo que desejava, ou você era uma criança que você passava por desejo? Como assim, Éder? Passava por desejo? Vou explicar. Passava vontade. E aí, quando a gente passa muita vontade, ótima noite, sejam todos muito bem-vindos. A gente está aqui pelo Zoom, tudo bem? Se vocês quiserem vir pelo Zoom, é um prazer recebê-los. O que é um processo de passar vontade? Porque muitas vezes a mente faz assim:
Caraca, passei tanta vontade que na hora que eu tiver, eu nunca mais vou passar vontade. Só que aí, nas duas facetas, você é dominado pelo desejo. Tanto se você quiser atender ele de forma imediata, como se você, se o seu desejo foi atendido sempre prontamente, ou se o processo do desejo foi muito reprimido e você não teve a oportunidade de satisfazer, você me entende? E aí, o que que vai acontecer na dinâmica do desejo? Você pode ser dominado pelo seu desejo. O que que você entende quando eu falo dominado, dominado pelo seu desejo? O que você entende isso? Cara, esse assunto é muito sério e extremamente profundo. Éder, dominado pelo desejo, o que que é? Sabe essas pessoas que vão fazer uma reeducação alimentar e falam assim, eu faço até dieta, só que eu não paro de comer o pãozinho. Ai, o pãozinho de manhã. Você está sendo dominado pelo desejo. Daquelas pessoas que falam assim, se eu abro uma garrafa de refrigerante, eu não paro até chegar ao final. Então, o que ocorre dentro da dinâmica do desejo? Você está sendo dominado pelo seu desejo. Então, se você for dominado pelo desejo, você não faz dieta, você não faz atividade física, você vai ter dificuldade de fazer as coisas que exige disciplina. E aí dificilmente você consegue eliminar a dívida. Porque para você, o caminho para você eliminar a dívida financeira, você vai ter que fazer uma estratégia. Você vai ter que reduzir custo, aumentar ganho e fazer reserva. E aí você é dominado pelo desejo. E aí você não vai conseguir fazer uma boa estratégia. Tudo bem até aqui? Porque para você eliminar a dívida, você vai ter que aumentar o seu ganho. Você vai ter que vender. Éder, não sei. Se não sabe, me manda uma mensagem que eu te dou o norte. Mas sempre eliminar a dívida, você diminui os custos e aumenta os ganhos. E aí consegue fazer o processo. E aí você começa a capitalizar para conseguir eliminar a dívida, tá? Laisa, se você quiser vir aqui pelo Zoom, fique à vontade. Vamos mais um passo? Exemplo, comprar por impulso é dominado pelo desejo. Ter muita vontade, mas se sabotar. Me explica isso, que é ter muita vontade de se sabotar. Estou lutando para diminuir o desejo para me equilibrar. Querem ferramenta para lidar com desejo? Porque precisa elaborar desejo. Éder, elaborar desejo o que que você faz? Então, por exemplo, para você não ser dominado pelo desejo, você dominar o desejo, você vai ter que exercitar o desconforto de passar vontade. Porque tem muita gente que é dominado pela sua vontade, seu desejo. Aí quebra. Ninguém, ninguém que é dominado pelo desejo, essa conta vai fechar. Tudo bem até aqui? Então você precisa dominar o seu desejo. E é o que você faz, você treina. Então, por exemplo, eu vou falar a verdade para você, tudo bem? Eu fui uma criança mimada, que tudo que eu queria meu pai me dava. E era meu pai, não era nem minha mãe. E aí eu tinha muita dificuldade de falar assim, caraca, eu quero aquilo agora. Não, não posso. Não, dane-se, eu vou dar um jeito. Anote isso. Pessoas que compram coisas de forma impulsiva sempre tem uma frase que vem antes na mente. Ah, dane-se, depois eu dou um jeito. Ah, vou ter que comprar, vou ter que fazer. Você entende? Tem uma frase que vem na mente. Então você precisa entender qual que é a tua frase que você compra por impulso.
O ser humaninho ali no cantinho me tá até rindo. Provavelmente ele entendeu qual é a frase que ele compra o impulso. Porque a pessoa se coloca como um tem numa situação. E aí o que que você faz para equilibrar desejo? Vamos lá, vou te ensinar. Pega uma coisa que você gosta muito, pega só um pouquinho e deixa esse negócio na sua frente. E você começa a lidar com desconforto. Pega a barra de chocolate que você mais gosta, pega um quadradinho só, deixa ela 3 dias aberta na sua frente, você não come mais. Então, você vai lidando com a dinâmica do desconforto de passar à vontade. É assim que você domina. Nu, bem frase dos mineiros. Cara, você não pode ser dominado pelo seu desejo, pelo amor de Deus, cara. Isso dá muito ruim. Vamos lá. Uma lembrança que eu tenho muito marcante era para ter uma mochila como minha mãe não podia me dar, eu colocava uma sacola de mercado nas costas como se fosse uma mochila. É a questão do desejo. Trabalhando tanto para não comprar isso. Eu conheço alguém que é assim. A frase que vem na minha mente: minha família precisa. Esse é o problema. Olha a frase. Cara, as pessoas sempre têm uma frase que justifica o gasto, tá? Eu sempre desembeço na comida quando frustração ansiosa. Tá, vamos lá. Só que aí a gente começa a ir para uma outra processo, tudo bem? Vamos lá. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Tem. Aula de reflexterapia. Ah, bora lá, povo. Olha para o seu pé. O seu segundo dedo é maior que o dedão quando você fica de pé? Quem, quem consegue. Eu sei que tá frio, tá? Talvez você tenha de calçada de meia. Vê se o seu pé, esse segundo dedo, que é do lado do dedão, do hálux, ele é maior que esse dedo. Ou então, se você colocar uma régua assim, se fica muito distante a caneta e o lápis do dedão, porque normalmente teria que ficar assim. Quem tem essa característica, digita assim para mim no bate-papo, por gentileza. Eu vou explicar algo de uma das pesquisas nossas aqui do Instituto. Tudo bem? Vou te explicar de uma das nossas pesquisas recentes aqui do Instituto. Quem tem isso, digita sim para mim, por gentileza. Ou o segundo dedo, né? Do pé, é óbvio que é do pé, maior que o dedão. Ou se você colocar uma canetinha assim, ele fica muito distante. Quem tem, digita sim. Ou digita eu. Ótima noite. Vamos lá, vou te explicar, tudo bem? Quem tem isso tem tendência ou predisposição. Eu não estou falando que você tem, tudo bem? É uma tendência ou predisposição para compulsão. E aí você tem uma tendência a ser dominado pelo seu desejo. Boa noite. Éder, o que é uma compulsão? Segundo Freud, a maior força do universo é a pulsão. A maior força do universo, não, desculpa. Maior força do ser humano. Segundo Freud, a maior força do ser humano é a pulsão. É quando o bebezinho quer tomar o leite materno, tudo bem? Sabe quando ele fica ansioso, quer tomar o leite, quer tomar o leite, quer tomar o leite. E tem bebezinho que até se engasga, certo? O que é a compulsão? O mau uso da pulsão, que a pulsão é a maior força do ser humano. Então, é a dificuldade de lidar com não, de lidar com limite, quando algo está gostoso, prazeroso. Exemplo, estou satisfeito, mas estou com uma vontade de comer o doce, mas não é fome. Isso é uma compulsão. Você vai assistir uma série, tá muito legal, o horário já deu para você ir dormir. Você fala assim, vou assistir até o final. Dificuldade de lidar com o desconforto do limite. Que tipo de compulsão tem? Tem diversos tipos de compulsão, porque é a dificuldade de lidar com o limite. Então, eu, Éder, eu tenho uma predisposição gigante para compulsão.
Tem pessoas que tiveram pai, avô, alguém na família que teve problema com bebida alcoólica, alguns com drogas. Então, são compulsões severas. Se tem alguém na sua raiz familiar, você tem uma inclinaçãozinha, independente se você tiver isso ou não. É a dificuldade de colocar limites no desconforto do não, no desconforto de passar desejo. Tudo bem até aqui? Quem se identifica, coloca eu. Eu vou colocar porque eu sei que eu tenho. Eu preciso trabalhar muito isso e eu trabalho conscientemente. Eu tenho uma tendência de ter compulsão pelo trabalho. Eu começo a trabalhar e vou embora, entendeu? Mas é importante você ter esse nível de consciência. Por que, Éder? Porque justamente esse processo ele é profundo, tá bom? Como que está a mente aí com tudo isso de informação? Porque são processos profundos. Éder, tem como reverter isso? Graças a Deus, né, povo? Estamos aqui para isso. Estamos aqui para isso. Então, anote por gentileza, todo processo, todo processo, todo processo de compulsão tem uma faceta de dependência emocional. Por quê? Porque eu sou dependente daquilo. Se eu sou dependente, Éder, eu sou dependente do pãozinho, às vezes tu é. Você fala, você não consegue, você faz dieta, mas você não come o pãozinho. Então você se tornou dependente daquilo, porque o desejo te domina. Esse é o problema. Deu para entender? Ficou claro? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Vocês querem 3 sinalizações no pé que mostra a dependência emocional? O seu pé mostra se você está com predisposição ou tendência de ter a dependência emocional. Mostra, mostra. São 3 sinais. Quer ver os trem aí? Digita sim. Se tiver 5 sim, eu mostro. Vamos negociar, povo. Ó, a gente tem 3 por enquanto, falta 2. Acho que a gente já está passando os 10. Vamos lá. A dependência emocional, a dependência emocional, a base são 3 personagens: vítima, agressor e salvador. A vítima é a identificação com o arquétipo da criança. Nesse modelo de dependência emocional, que a gente chama de triangulação também, triângulo dramático ou drama da infância, ele tem os 2 outros personagens. O salvador, ele é representado pela mãe e o agressor é representado pelo pai, tá? Mas, Éder, na minha casa, quem era brava era minha mãe. Tudo bem. O meu pai era o bonzinho. Então, a polaridade estava invertida. Seu pai fazia a função da mãe e a sua mãe fazia a função do pai. Tá tudo bem até aqui? Alguém tem uma pergunta? Éder, aonde eu vejo se eu tenho processo de dependência emocional? Você pode ter uma característica no seu pé, 2 ou até as 3. Tudo bem? Então, por exemplo, pessoas que têm a calosidade aqui nessa região lateral do pé. Aqui é quando a pessoa está na postura de Salvador. Então, isso aqui é uma sinalização que a pessoa vive o processo de dependência emocional. Então, passa depois a mão aqui para ver se é mais áspero ou se tem um pouquinho de calosidade, tá? E quando a mãe fazia as 2 funções por um período
da minha infância. Não tem problema. Por quê? Porque a figura paterna, ela não se esteve presente. Só por não estar presente já é sentir agredido. Tudo bem? Vou mais um passo. Quinto dedo do pé esquerdo rotacionado é quando a unha está olhando para a lateral aqui, tá? Quinto dedo do pé esquerdo, esse dedinho, ele está rotacionado, porque a unha teria que estar olhando para cima. E às vezes ele rodou e ele está assim lateral o dedinho. Então isso é uma distorção de autoimagem que tem uma identificação com o arquétipo da criança. Então, quando você quiser desenvolver um projeto, é como se você tivesse uma tendência de procurar uma figura de que passe confiança para você, porque no seu corpo a sensação é que você não tem confiança ou autoconfiança. Então, isso revela uma dor. Qual a dor? Teve alguma dor de infância que você ficou parado, preso emocionalmente, porque emocionalmente não existe o quê? Tem. Então você está preso lá atrás. Então essa é a segunda característica. Éder, eu tenho a calosidade aqui. Então isso indica que você está mais identificado com o Salvador, com a figura de mãe, o personagem de mãe. O que que isso vai te acarretar de problema? Você vai olhar para mim e falar assim: ai, Éder, eu faço isso para as pessoas porque eu tenho dó das pessoas. Éder faz isso porque coitado da pessoa. Eu faço isso porque eu tenho pena da pessoa. Não! Isso é faceta da dependência emocional. Você está tentando ser mãe dos outros. Você está nutrindo os outros. Esse é o problema. E isso gera dívida, tá? É porque provavelmente você queria que alguém te salvasse. E ninguém te salvou. Daí o que você faz? Você tenta ficar salvando os outros. Porque a sensação que vai te dar é quando você passar um perrengue, vem o Filho de Deus te salvar. Referencial de dívida. Quando você salva as pessoas é como se elas devessem para você. Você entendeu? Então gera dívida emocional ou dívida moral. Esse é o nome. Tudo bem até aqui? Faz sentido para você? Digita sim, por gentileza, se faz sentido para você. Tem a terceira característica, mas deixa eu tomar um pouquinho de água. Fica tranquilo. Eu tenho traço de dependência emocional, Cris, minha esposa, tem. A gente trata os processos, tá? Isso é tratado. Porque você precisa ter a consciência de como lidar com isso, porque isso não tem cura. O termo usado é que é intrapsíquico. Esse é o termo técnico. Éder, o que que é intrapsíquico? Vou te explicar. Isso foi formado na identidade. Parece que isso é você. Só que se isso te leva para um processo de sobrevivência. Então, a dependência emocional está aqui e o seu recurso está aqui. Só que essa dependência emocional, ela é a identidade de sobrevivência. Você sobrevive na relação amorosa, você sobrevive financeiramente, você sobrevive espiritualmente. Parece que nada cresce. É porque você está numa faceta de dor, é por isso. Então, intrapsíquico é porque está colado na sua identidade. Então, com o tratamento, a gente constrói uma nova identidade de potência. Compreendo, Noélia. Compreendo. Acontece mesmo. Vamos lá para a terceira característica. Nada cresce, muito esforço e frustração. Não cresce mesmo. É complexo isso, dói demais viver essa faceta. É muito ruim viver isso. É cansativo. Bora para a terceira característica que mostra a dependência emocional. É quando você, o teu dedão
ou do pé direito ou do pé esquerdo, ele inclina assim, ó. Se você ficar de pé, mas você vai ter que ficar de pé para entender, tá? Na reflexo, quando eu estudei, isso era tido por rebeldia, tá? E aí, pesquisando muito, a gente entendeu o que ocorre. Oxi, espera um pouquinho só, povo, que usou apareceu uma mensagem diferente aqui. Pronto, deixa eu ver só um trem aqui. Beleza. Pronto, fechou. E aí, o que que acontece mediante isso? Esse, na verdade, é quando você vai para o personagem do agressor, mas eu vou te explicar o personagem do agressor. O personagem do agressor não é necessariamente uma agressão física. Vou te explicar. Imagina que o seu combustível, você consegue fazer as coisas, você alavanca as coisas quando alguém duvida de você. Então, alguém duvidou de mim, agora eu vou mostrar minha capacidade, agora eu vou mostrar que eu sou capaz. Então, o seu resultado vira uma agressão para quem duvidou de você. A agressão é: caramba, eu passei por tanta injustiça. Sabe aquela vontadezinha de fazer justiça com as próprias mãos? Essa é a faceta do agressor. Talvez você não faça, mas que tem o desejo, tem. Se aquela pessoa se lascar que ela te prejudicou de alguma forma, vem um quentinho no seu coração, você fala assim, ai meu Deus. Não que eu desejo, não desejo, mas se acontecesse, você entende esse nível de satisfação? E todos nós, a grande maioria de nós tem isso, tudo bem? Não fique inibido, não. Isso é só ser humano. Então, Éder, eu não tenho a calosidade aqui, mas o meu quinto dedo, ele é rotacionado à unha lateral. Então, você está mais identificado com o personagem da vítima. Éder, eu não tenho calosidade, o meu dedo não é rotacionado, mas aqui ele é rotacionado um pouquinho. Então, você está mais identificado com o personagem do agressor. Éder, eu tenho a calosidade, o dedo aqui é rotacionado e aqui também. Então, você oscila entre vários personagens do processo da dependência emocional. Tudo bem? Tudo bem até aqui? Eu acho que é mais fácil perguntar. Se sim, digita sim para mim, por gentileza. Se alguém tiver alguma dúvida, pode fazer. Fique à vontade. É profundo esse trem, né, mano? É muito profundo. Mas é maneiro entender tudo isso aqui. Isso aí é conteúdo denso. Éder, vocês tratam o processo da dependência? Tratamos, e nós temos uma mentoria de 1 ano com tudo isso, tá? Pela Reflexo, na formação, a gente vai ensinar como tratar o processo de dependência emocional. Faz parte da grade agora, tá? A dependência emocional, ela tem uma vasta referencial aí de possibilidades, tá? Conheço uma pessoa que tem calo em todos os dedos. Calo é mágoa. É calo, calo é mágoa ou é culpa, tudo bem? É por isso, beleza? Então, nessa formação da Reflexo, que começa em agosto, dia 16, a formação avançada, a formação básica é dia 12 de julho, tá? A gente vai ensinar ver trauma transgeracional e tratar a dependência emocional pela estrutura dos pés, tá? As duas vertentes. Se você é reflexoterapeuta e tem vontade de fazer uma reciclagem, tem desconto. E essa formação ela vai ter um preço mais acessível, podendo ser feito os processos. Vai ter estágio, tá? A gente vai voltar com o estágio da Reflexo também. Depois eu vou dar mais detalhes sobre isso, galera. Informação importante. Próxima quarta, próxima semana,
A gente vai fazer live segunda, terça e quarta, às 7 da noite, tá bom? A gente vai fazer uma jornada de reflexterapia. Segunda, terça e quarta, às 7 da noite, tá? Quando a gente está lançando o curso, então vai ter uma jornada, que são aulas gratuitas de 1 hora, tá? Na segunda-feira, a gente vai ensinar a parte física, na terça, parte comportamental e na quarta, parte traumática. A gente vai trazer os conceitos do trauma transgeracional, tudo bem? Vamos lá. Galera, alguma pergunta? Fale agora ou daqui a pouco. Alguém tem alguma pergunta, dúvida ou curiosidade? Eu acho que a cabeça de vocês está fervendo bastante, né? Beleza. Pessoal, a gente vai ficar por aqui hoje, tá bom? Tá? Vamos lá. Se você nunca fez uma avaliação comigo, ah, Éder, eu já fiz, então não vale. Pode me chamar depois no individual, tá bom? A gente tem um processo aqui no Instituto que, se você ainda não fez uma avaliação comigo, você pode fazer só chamar no WhatsApp. Pode saber mais sobre a relação com o dinheiro, desses padrões, tá? Os processos sobre trauma, dependência emocional, sobre relação com o dinheiro, ele está na especialização do trauma, tá bom? Aí não envolve a reflexoterapia, envolve psicanálise, informação sobre o trauma, processo sistêmico e o PNL. São 5 cursos em um só, que é um método que a gente trata traumas. E aí a gente ensina nessa especialização até atender e dar mentorias empresariais, que é uma das facetas aqui do Instituto. Mas depois eu falo mais sobre isso, fechou? Galera, a gente vai ficar por aqui hoje. Agora, às 9 horas, eu tenho mais o meu último compromisso, é um compromisso familiar. Então, a gente fica por aqui. Mas muita gratidão, valeu, beijo no seu coração. Até a próxima, valeu, até mais.